Boa tarde a todos, boa tarde você que está no Face Livre, você que está nos escutando pela web rádio Dimensão. Mais uma tarde agradável, mais um dia agradável, com mais um tema também especial. Primeiro, eu sou o Carlos Alberto Saad, do Dimensão, e... Eu sou Fabiana de Tomás, fazemos parte da equipe Dimensão Desenvolvimento Pessoal e estamos aqui hoje mais um dia para trazer um conteúdo exclusivo e especial para você. Você que gosta de conhecer a si, você que quer ser cada vez melhor para si e para o mundo, seja muito bem-vindo à Web Rádio de hoje. E o tema hoje, luz, câmera e... Não vamos falar de vídeo não, tá? Porque se você quer aprender a respeito de vídeos, de como gravar vídeos, essas coisas, tem muita coisa na internet. Inclusive é só depois falar comigo que eu recomendo. Mas o que nós estamos falando é da última palavra, luz, câmera E agora, né? E agora? E agora o que a gente faz? Até mesmo na luz, câmera e, quando a pessoa fala ação, quantas pessoas congelam na ação, Fá? Sim, na verdade a ideia é a gente falar da nossa capacidade primeiro de criar, de imaginar e depois a dificuldade de transformar esse pensamento, essa criatividade em uma ação. Isso é verdade. Na verdade, acontece sempre de dentro para fora. Nós imaginamos algo, criamos algo e aí colocamos isso em prática, tendo uma ação. Algumas vezes, conscientemente, a maioria das vezes, pequenas ações cotidianas, rotineiras, já são inconscientes, já se tornaram hábitos, né? Já se tornaram normais para nós. Nós não precisamos pensar para realizar. Mas mesmo assim, muitas vezes você está aqui me ouvindo pensando assim, ó, quando eu terminar de ouvir a rádio, eu vou pegar o meu carro e vou para casa. Ou eu vou ligar para a minha esposa ou para o meu marido. Você está imaginando que vai ter uma ação, que é diferente de você realmente realizar essa ação. Claro, são duas coisas bem diferentes. Mas antes de continuar, teste de áudio, você que está nos escutando pela web rádio, tá o Fran, o Ed, Sandra e outros que eu não consigo enxergar o nome, e você que está nos escutando pelo Face Livre, no Face Livre dá um ok, vê se o som estiver bom, e você na web rádio, marca um coraçãozinho aí, dá uma resposta se o som está indo bem. É necessário ter essa ação também, né? Porque senão o som vai ruim e acaba não conseguindo passar ou transmitir. Mas agora uma pergunta, Fábio, realmente tem aquela dificuldade de ação. E eu tenho, pelo menos esses dias todos, conversando com muita gente, as pessoas têm muitos sonhos e muitas vontades, inclusive a sua videoaula, a terceira já foi, para quem mandou o e-mail, já está no seu e-mail, já foi disparado. E, inclusive, algumas pessoas até planejam, mas chega num determinado momento, ela não acha. Primeiro vamos tentar entender não só de onde vem a ação, né? O que nos move, o que pelo menos supostamente iria nos mover, porque até não fazer nada é uma ação. Sim. Na verdade, vamos definir ação. Vamos definir ação? O que é ação? Porque tem diversas definições de ação. Parece até engraçado, mas existem alguns conceitos. Por exemplo, tomar uma decisão para alguns filósofos, para alguns estudiosos, é uma ação. Uma ação subjetiva. Eu não coloquei a mão na massa, né? Não realizei fora. Mas eu tomei atitude, eu realizei internamente algo, eu tive uma ação. Então a ação, ela é tomada de atitude, uso de energia. A ação é movimento. Mesmo que você... mas eu tomei uma decisão. Você movimentou o seu pensamento para criar uma imaginação de acordo com a sua decisão, e essa decisão vai gerar uma ação. Mesmo que ela não seja, naquele momento, decidir que vou trocar de carro no final do ano. Essa decisão é uma ação, para que todo o meu organismo, todo o meu sistema funcione em busca de eu adquirir aquele bem, de eu tomar a ação, ter a ação de comprar aquele carro no final do ano. Ou seja, a ação ela pode ser tanto objetiva, você vê na prática, como eu estou pegando o meu celular, eu estou agindo. Pensei, vou pegar o celular, agir.
O que acontece muitas vezes é que eu penso, eu vou pegar o celular e ligar para aquela pessoa que eu briguei há não sei quanto tempo atrás, que está magoada comigo ou que me magoou. E aquilo fica me remoendo, eu fico anos e anos pensando na ação de pegar o celular e de ter essa conversa. E ao mesmo tempo eu fujo dessa conversa. Isso fica só na minha imaginação. É uma ação que está acontecendo internamente, não externamente. E essa ação nos prejudica muito, porque gasta ação, é o uso de energia, gasta uma energia física e emocional desnecessária, que você poderia estar colocando, impulsionando em outra direção. Não, até mesmo porque gera uma expectativa, né? Aí, nesse exemplo que você está dando, eu vou ligar para a pessoa, até mesmo para resolver uma situação, e fico simplesmente procrastinando isso e vai jogando para frente, vai levando quanto tempo, né, nós vamos ficar exatamente com aquela expectativa que nos faz mal. Isso gera realmente um mal-estar. Mas tem uma outra coisa também, né? Porque a ação, todas as nossas ações, atitudes, elas dependem das nossas crenças, dos nossos valores, daquilo que nós somos construídos. E nós agimos, porque quando você fala, vou pensar em fazer, já é uma ação interna. E para trazer isso para o externo, é necessário termos os valores, porque tem aquele pressuposto. Toda ação, ela é positiva. Todas as nossas ações, quando nós agimos, ela tem uma base positiva, uma intenção positiva. Agora, você vai falar uma intenção positiva, um assassino tem uma intenção positiva? Para ele tem. Nós não agimos se algo não estiver de acordo internamente com a gente, não é isso? Sim, o que acontece muitas vezes é que as pessoas não compreendem essa intenção e não entendem que somos seres individuais, que cada um tem a sua história. Às vezes, para um, acender um fósforo pode ter uma intenção super positiva e causar um acidente, e para outro, acender um fósforo não vai causar um acidente, né? A intenção colocada... Eu gosto muito de pegar, para falar disso, um tema muito polêmico, que é o aborto. E aí as pessoas falam assim, mas a pessoa que é a favor do aborto é contra o aborto, não quero discutir isso. Mas independente do que a pessoa que é a favor e a que ela é contra, elas pensam, elas têm a intenção de preservar ou de cuidar ou de buscar para aquela mulher, para aquele bebê até, vou colocar entre aspas, o não sofrimento. Então, existe uma intenção, até no desespero, né? Sim. Às vezes no desespero tem mães e pais que cometem loucuras no intuito de proteger, porque tem a intenção positiva. Então, todos nós temos uma intenção que movimenta. O Carlos falou sobre, quando a gente pensa em alguma coisa, a gente já tem uma ação. Eu queria separar isso, bem claro, porque mesmo que seja uma ação interna, o que mais nos prejudica é que a gente não realiza essa ação externa. E essa energia fica presa, fica estagnada. Fica E traz muitos males psicológicos, emocionais e físicos. Pessoas que têm, por exemplo, gastrite. Vai ao médico, o médico fala assim, vamos cuidar, tá? Mas você precisa lidar com essa sensação, precisa falar o que pensa. Muitos médicos já pensam assim. E cada parte do nosso corpo acaba significando uma emoção, um caminho que a gente pode estar seguindo dessa energia que está acumulada. A gente teve uma rádio que até a gente falou sobre, acho que não foi na última. Não, foi acho que não, quando a gente falou de... eu já fiz uma confusão, gente, que eu não sei mais se foi na rádio que eu falei, se foi na aula que eu gravei a semana passada. Que assim, que nós temos, quando a gente tem uma emoção, a emoção ela vem para nos proteger. Então, quando um animal se vê diante do seu predador, ele tem algumas possibilidades que a natureza propõe para ele. Ou ele luta, ou ele foge. E alguns animais têm ainda mais uma possibilidade, que é ele se fingir de morto. E esse fingir de morto é real. Alguns animais até conseguem
exalar um cheiro de carne podre mesmo, de um animal que já está morto, o que afasta esse predador. O que acontece nos animais é que quando eles escolhem esse momento de fingir-se de morto, quando eles levantam, né, quando eles retornam, eles se movimentam bastante para exalar, eliminar essa energia acumulada. Nós também fazemos isso. E isso acontece muito quando a gente não tem as ações. Então eu não fugi, eu não lutei, eu parei. E aí quando eu parei, essa energia ficou acumulada, certo? Me protegi. Tive a intenção positiva de preservação, de sobrevivência. Mas a raiva, o medo, fica acumulado em algum momento, em algum lugar, isso precisa sair, precisa ser colocado para fora. Acontece que na maioria das vezes isso não acontece em um fato, são vários fatos que vão, e aí esse medo, essa insegurança vão gerar comportamentos e pensamentos, comportamentos internos que nós vamos definir de pensamentos, que vão nos sabotar quando nós precisarmos ter uma ação. Naquele dia você não agiu e deu certo. Aí fica repetindo, né? Mas é muito interessante as ações, porque assim, às vezes, como você falou, as pessoas pensam em agir e acabam não tomando uma atitude. Precisa separar ação de atitude. São coisas bem diferentes, que são ligados, mas você tem uma ação interna, mas não toma uma atitude. Então eu faço o meu planejamento, aí chega na hora, me dá aquele frio na barriga, alguma coisa me trava. Como tímido, eu vou apresentar uma palestra, eu vou, preparo tudo bonitinho. Quando chega a apresentação, ou mesmo a pessoa vai apresentar um TCC, ou vai apresentar um trabalho na empresa, quando ele se depara com a situação, ele trava. Porque o problema da ação que nós estamos falando, a vida ela traz luz, câmera e ação. E as pessoas, o tempo todo, né? Sim. E às vezes as pessoas, elas mesmas se impedem de agirem. De brilhar. Quantas oportunidades normalmente a vida nos coloca à frente e as pessoas, exatamente por uma ação interna, mesmo que tenham pensamentos positivos, que querem superar aquilo, são impedidas, como tem um texto aí escrito, um texto aí que estava aberto, o que impede a ação? E muitas vezes essa ação, ela fica travada, ela fica represada, ela fica parada. E não é por aí, porque assim, é necessário a pessoa rever o que está acontecendo que trava a ação. E muitas pessoas acabam entregando, né, essa ação, essa composição desse filme chamado Vida na mão de outras pessoas. Muito terceirizar, né? Terceiriza a ação. Então, eu não vou... meu sonho é ser médico, mas eu acho que eu sou incompetente para até desde pequeno, né? Me disseram que eu não era boa o suficiente, e enfim, e aí minha mãe falou, não, você nunca vai conseguir, não, é muito caro a faculdade, a gente não vai conseguir pagar, você não vai conseguir passar. Ok, né? A vida passa, eu vou ser administradora de empresa. Nossa, você tocou numa. Né? E aí a coisa vai indo, aí quando eu tenho um filho, o que meu filho vai ser? Meu filho vai ser médico, porque ele pode ser médico. E aí a criança tem talento para tudo, menos para biologia, jamais quer ser médico. E aí eu conheço muitas pessoas que além de delegarem, né, a ação da sua vida na mão de outros, porque acabam ouvindo isso, acabam seguindo outros caminhos que não aqueles que realmente desejava, e aí acabam anulando a capacidade do outro a agir, assumem a diretoria, a produção do filme da vida do outro, com chantagens emocionais e sabotagens de diversas formas, e aí a pessoa vai para mãe, né, pai, não vou decepcionar, e aí faz 6 anos de medicina, mais 4 de residência, né, e quando chega lá na frente, depois de 40 anos, fala, puxa, tudo que eu queria na vida era ter sido professor. Isso me faria feliz. Quantas pessoas realmente jogam isso para a criança? Mas eu queria interromper aquela hora, porque quanto nós assistimos de crianças hoje que têm sonhos e pessoas próximas jogam um balde d'água
Mesmo, às vezes a criança nem sabe se é aquilo mesmo que vai querer ser ou não, está buscando tentativas ou buscando intenções para a missão de vida dela, e aí vem algumas pessoas com a maior boa intenção e dizem que você jamais vai conseguir isso. É algo que... É assustador. Dói, porque, na verdade, a gente sabe que é importante as crianças entenderem o que é. Começar desde pequenininho, entender o que é realidade, o que é sonho, o que é possível, o que é impossível. Mas o que é impossível, por exemplo, o que era impossível para mim quando eu era criança, hoje para os meus filhos é extremamente possível. Claro. Por exemplo, o que era impossível falar com uma amiga que está no Japão sendo barato, né? Vou dar outro exemplo. Meu pai ficou na África durante 30 dias e nós só conseguimos nos falar por carta, e a maioria das cartas que um escreveu para o outro, que ele escreveu para nós, chegou depois que ele chegou. E a ligação era algo caríssimo, era só assim, uma vez por semana para saber se estava tudo bem, ou uma emergência. Naquela época eu tinha 6, 7 anos. Qualquer pessoa que fala assim, não, eu quero, quando eu for adulta, conseguir falar com uma amiga no Japão sem pagar nada, e barato e fácil, e nunca mais passar por isso de ficar longe de uma pessoa que eu amo tanto tempo. Na primeira viagem Se eu dissesse isso, o que falariam? Nossa, é louco, isso não vai acontecer nada, isso é impossível. Desiste, nunca que você vai ter uma amiga, não vai conseguir ter uma amiga no Japão e conviver com ela. Digam pra mim, hoje, você está aí, não sei em que lugar do país, quiçá do mundo, e está nos assistindo, e é possível, hoje é possível. Por isso não jogue um balde de água fria nem nas crianças e nem no seu sonho. Porque às vezes o seu sonho que hoje, por exemplo, não é possível porque eu não terminei o colegial, porque eu fui uma pessoa que tive um filho cedo e que eu precisei de abandonar a escola para ir trabalhar, porque eu precisava cuidar dele, ou porque meu pai morreu e eu precisei abandonar a escola para ir trabalhar para cuidar dos meus irmãos, da minha mãe, enfim. Naquele momento, hoje talvez não possa você entrar numa faculdade de medicina, mas o que te impede daqui a 10 anos terminar os seus estudos, fazer o supletivo e correr atrás do seu sonho de fazer a faculdade de medicina, ou de fazer arquitetura, ou de largar a medicina, que foi o sonho do seu pai, da sua mãe, buscar o seu sonho, que é ser viajante do mundo? O que impede é transformar esse pensamento, essa imaginação, essa intenção positiva em uma ação externa. E o que mais nos impede isso são os nossos sabotadores, o nosso medo e a nossa insegurança. Nós vamos falar disso, mas você estava falando de viagem, eu ia interromper, você não deixou de interromper. Lembra quando você viajou com a nossa filha, ela estava na Disney, a primeira viagem, e foram só as duas. O Rodrigo era bem pequeno. Não deu tempo de ter saudades, porque todo dia a gente falava pelo Skype. Ah, deu sim, eu sofri um monte. Eu sofri um monte. Te ligava toda hora, e você viajou de novo, foi para lá. Quer dizer, você vê que até foi bom, algumas vezes deu aquela solidão, aquela coisa, acabou matando as saudades. Mas assim, isso aconteceu de 2000 e pouco para cá, porque a internet, se analisarmos, ela é muito nova. A internet chegou em 95, 1995, 94, 95. Então assim, todos os recursos eles são novos. Agora você está falando de pessoas que resolvem ter um sonho. Quantas pessoas que fizeram nossos treinamentos que hoje estão não só fazendo novas faculdades, novos cursos e mudando de carreira. Isso é maravilhoso. Mudando de vida, né? Não é só de carreira, de vida. Né? Em todos os sentidos, porque às vezes a gente fala assim, aquela pessoa que é infeliz com aquele casamento, ou com aquela relação com os pais, que é uma relação ruim, que nunca foi boa, que não conseguiram se acertar. Mudança de vida, em todos os sentidos, né? Em todas as áreas da vida de cada uma das pessoas. Ele consegue se reconectar apenas com ações, mas com ações. Aprendem. Dentro dos nossos treinamentos, claro, você pega o primeiro treinamento, o Winner Training Questão de Honra, quantas pessoas saem de lá vendo já a vida diferente? Do iceberg. É só, vai voltar? Então assim, a ponta do iceberg. E é muito legal porque a pessoa sai de lá com técnicas para poder agir, inclusive ressignificando determinadas coisas internas, determinados
traumas, ou sei lá, aquilo que impede a ação e se sentem mais livres, né? Isso eu não estou falando de outros treinamentos, eu estou falando só do Inner Training Questão de Honra, o primeiro. Sim. Agora, e quando as pessoas saem do limite da honra? Compreendendo mais a si, né? Compreendendo mais a sua intenção É um trator. positiva. Porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nossos sabotadores, esse medo, essa insegurança nos afasta da nossa real intenção. É. E quando tem esse afastamento é quando a gente trava. Sabotagem. Um exemplo, criei um projeto e vou escrever um livro. Mas quem é que vai querer ler esse livro? Vem uma voz na minha cabeça. Não, mas escrever pra quê? Você nem sabe escrever direito. Você nem era a melhor aluna de português. E aí diversas coisas vêm na nossa cabeça e aí eu parei. O livro vai ficar lá guardado. Estou dando um exemplo meu, hein? Então, não é do mundo, não. Esse exemplo é meu. É meu. Meu mesmo. Algumas vezes as pessoas pensam que nós não temos determinadas dificuldades. Não só nós temos algumas dificuldades, é legal que nós buscamos a consciência de quando algo nos impede e vamos atrás de consertar. Sim. Inclusive, quando nós falamos luz, câmera e ação, por exemplo, a Fabiana tinha um pequeno problema com câmera, apenas com câmera. Ela vai fazer uma palestra, tá tranquila, ela tá dando treinamento, tá tranquila. Pode ter 1.000, 2.000 pessoas. Vai dar aula, mas assim, tem que olhar lá para a câmera, para aquela lente da câmera, ação, pum. Ela superou. Eu não sei o que ela fez interno, o que ela foi buscar internamente, mas é legal essa superação. Vamos pegar esse exemplo mesmo da câmera, né? De qual era a relação com a câmera. Eu sempre achava que a imagem não era boa, que eu não era bonita o suficiente, que eu não falava bem, que eu fazia gestos, caras e bocas e que ia ficar esquisito. Quem é esse mencionado está entendendo. Mimimi interno. Sempre achava que não iria ficar bom. Autocrítica, né? E muitas vezes o nosso julgamento interno é o que mais nos prejudica. Aliás, é o nosso maior. Os sabotadores são os nossos juízes internos. E esses juízes internos que nos impedem de agir. Porque imagina uma pessoa falando pra você tudo isso que eu acabei de dizer. Que ninguém tá dizendo nada, só passou na sua cabeça. Você não faria mesmo. Se você virar pra mim e falar assim, olha, eu tenho a ideia de montar uma empresa de vender picolé na praia e na praia não tem nenhum vendedor de picolé. A chance disso dar certo é muito grande, porque a praia é lotada, mas não tem vendedor de picolé. Aí vem alguém pra você e fala assim, não, mas você vai ter que investir com freezer, você vai ter que comprar carrinho. Mas você não sabe fazer picolé. Quem disse que alguém vai gostar de comprar o seu picolé? E se aparecer um outro vendedor de picolé? Como que vai ser? Enfim, 1001 coisas de pessoas matando o seu sonho, né? Dizendo que não vai dar certo, que isso é uma porcaria, que... Mas tem uma coisa, e blá, 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 blá. Vamos deixar claro uma coisa. Esses pensamentos, eles não são aleatórios. Esses pensamentos, eles estão ali para nos proteger. Sim, claro. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Não é que a autossabotagem, porque aquele pensamento, eu tenho raiva daquele pensamento. Mas as pessoas que te amam, que estão te dizendo também isso, com proteger. medo de você fracassar, de você se decepcionar, com medo de você não dar, que algo te tire o chão, que você fique sem dinheiro, que vá à falência, elas também querem o seu bem. Acontece é que nós nos protegemos tanto, que aí a ação não acontece. E aí a proteção acaba sendo o nosso pior inimigo. Porque nós estagnamos, ficamos no lugar e não conseguimos realizar. E não conseguimos ser aquilo que desejamos. E aí vem as frustrações, os nossos cansaços, as nossas decepções, aquela vontade de levantar da cama para fazer as coisas, sabe? Quando você tá com aquela vontade, porque a sua vida tá tudo bem na sua vida, você tá trabalhando no que você sempre trabalhou, você tá com a família do jeito que você sempre quis, mas aquele seu amigo que você queria ter falado, você não falou, aquela viagem que você sempre sonhou em fazer, você não fez, aquela promoção que você queria tanto conquistar, e você sabe que você é muito mais competente do que o seu gerente, e
você fica lá agindo do mesmo jeito, sem se expor para não correr o risco de perder emprego, mas também não vai chegar na promoção. E aí você continua vivendo, mas aí você não está, verdade, não está vivendo, né? Está sobrevivendo. É muito interessante toda essa parte dessas vozes internas, desses pensamentos que nos defendem. Por isso, necessidade que nós falamos das pessoas buscarem entender o motivo dessa proteção, da onde veio, quando veio, por que veio, e mudar a sua história. A mudança de história interna, ela é algo que é real, é fato. Por isso que as pessoas, quando saem de cada treinamento, não só saem de um jeito, mas como também saem cada vez mais livres para poder ser quem ela deseja ser. Basta conversar com quem passou pelos treinamentos. As mudanças, quem acompanha, as mudanças são radicais. O Emerson está nos assistindo pelo FaceLive. Ele é um que, quando entrou no Inner Training em questão de honra, não sei se ele se lembra olhando no espelho, mas pena que a gente não tira foto, né, de algumas pessoas na entrada e na saída. Mas assim, ele completou recentemente o último, que é o R2, e ele está ajudando pessoas a entrarem para a luz. A luz, assim, vamos lá, para uma vida melhor, né? A luz para entrar nas câmeras, né? E assumir a ação da sua própria vida. A luz da vida. Assumir a ação, passar a ser o próprio diretor da sua história. E não é nem diretor, né? A gente usa essa frase, eu uso muito no Expandindo a Sua Visão, porque fica mais claro lá, mas por votação até de todos os treinantes que passaram pelo Inner Training, é você ser o escritor da sua própria história. Então você escreve e tem a ação e a execução daquela história. Isso eu falei de um, mas tem mais pessoas assistindo, o Ed que está por aí, o Felipe que está por aí, quem mais que está? A Sandra Matos e tantos outros que nos assistem e passam pelo treinamento. Se for falar nomes, são sei lá quantas mil pessoas, é muito complicado. São todas essas pessoas que teve uma vez uma treinanda, muito legal isso, olha o feedback. Ela tinha acabado de sair do limite há alguns dias e encontrou uma pessoa que estava fazendo terapia, sei lá quem era o terapeuta, mas não estava dando certo. Em 15 minutos de conversa, e isso ela não é terapeuta, é uma treinanda, ela saiu. Ela conseguiu, em poucas palavras, fazer com que a outra pessoa entendesse diferentemente a maneira de olhar a situação dela. Hoje essa pessoa já fez essa veio fazer o treinamento, essas coisas todas, não vou citar nome, tá? Mas assim, é muito legal, porque a pessoa ela sai, e quando você tem uma nova maneira de ver o mundo, você passa adiante, porque também ficar com essas ações guardadas significa igual a nada. Participar do Inner Training, do Expandir a Sua Visão, do No Limite da Honra, do R2, do Reencontrando, até participar, né, das rádios, estar ouvindo, é você buscar compreender e entender os seus sabotadores e se conectar com a sua intenção de vida, com a sua intenção positiva. Quem você é de verdade. Não aquilo que o mundo te transformou, aquilo que as pessoas que passaram ao derrubar os seus sonhos, ao não acreditar em você e que você passou a fazer com que isso se tornasse verdade, até identidade, fez. Mas se reconectar com quem você é, reconectar com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que você veio, com a sua missão de vida a ser cumprida nesse mundo. Sim. Quando você se possibilita a ter essa conexão de novo, você descobre quem você é e como você é um ser especial, que todos nós somos. É uma delícia descobrir isso. Para não ser injusto, é satisfatório. Acabo de falar. E aí eu vou dizer, o Carlos, eu citei o exemplo do livro, é claro que a vida continua, e são anos, né? Quantos segundos de história marcados para criar esses medos e essas inseguranças, para criar esses sabotadores, esses julgadores, juízes internos. São muitos anos. A gente vai reconhecendo de pouco a pouco. Você participou do Inner Training, você descobriu um monte de caminhos, um monte de coisas, e colocando isso em prática, cada vez fica mais possível de você chegar a cada um desses pensamentos, desses comportamentos internos e transformar esses comportamentos internos que estão te impedindo em ações externas. Não, você está falando, eu estou pensando, mas antes de eu completar ou complementar o que você está falando,
Eu quero mandar um abraço para o Frank, que também foi outra grande mudança que está aí. E outras pessoas, mas fica bem injusto, né, se nós não falarmos todos os nomes. E também aí não tem tempo de falar todos os nomes de pessoas que passam e transformam realmente as suas vidas. Mas, e é gostoso que a gente acompanha essas vidas de pertinho, né? Aquelas pessoas que estão com a gente sempre, em todos os momentos, né? No Facebook, no nosso canal do YouTube, está com a gente a todo tempo. Essas pessoas a gente acompanha, né? As vitórias, as fases difíceis, os desafios, a gente apoia do jeito que dá e como dá. Superar obstáculos é legal. Sim, a gente está sempre junto e é muito gostoso porque faz com que a gente tenha exemplos de vida para a nossa vida. A sua história transforma a história de muitas pessoas. Agora, para poder transformar, é necessário que você conte, que você compartilhe a sua história, né, com as outras pessoas. E as pessoas têm muito hábito de compartilhar aquilo que não é bom. Normalmente. Né? Só compartilhar, estou passando por algo tão difícil. E não compartilha aquilo, olha, isso me fez muito bem, isso é muito legal. Você experimente, né? Olha, para mim foi super bom, transformou a minha história. As pessoas não têm muito hábito de fazer isso. Então compartilhe a sua história, assim como os nossos treinandos compartilham com a gente. É tão gostoso quando a gente tem... Foi anteontem, a Vanessinha teve o Joaquim, chegou. Vanessinha, você sempre acompanha a gente na rádio. Que o Joaquim traga muitas alegrias para você. E é muito bom poder participar da história. A gente tem, né, as histórias começando, as historinhas, né, as nossas crianças nascendo aí. Quantas crianças que eram crianças quando a gente começou e que agora já são os nossos treinandos que estão dentro do salão com a gente, buscando... É uma história, né? É uma história de vida. Mas você vê, a Dimensão hoje tem quase 20 anos, nós estamos com 18 anos, 17 anos, né? Só de dimensão, em torno disso, quer dizer, quantas pessoas, você vê, é muita vida, é muita história. E mesmo assim, você vê, quando nós falamos de ação, existe aquela frase que ação é vida. Mesmo nós, se nós não tivéssemos esse tipo de ação, como é que nós faríamos para ter todo esse movimento? E claro, nós temos dificuldades, não é novidade para ninguém, quando eu falo da minha timidez, é assim, o quanto eu fui tímido na minha vida, o quanto eu superei para poder fazer as coisas e quanto eu me sabotei com intenções positivas para não aparecer em cima dessas ações, para não ter ações externas. Então eu me defendia. E é claro, nós só podemos passar por aquilo e transmitir por aquilo a partir do momento que nós testamos, que nós analisamos, que nós nos aprofundamos em cada dinâmica, em cada técnica. E é maravilhoso isso, porque uma palavra que eu gosto muito e acho muito forte, e dá um joinha se vocês gostarem dessa palavra, para mim o que o Dimensão representa, e na realidade todos esses treinamentos de autoconhecimento representam uma coisa: liberdade. Para mim esta palavra é uma das mais fortes. Ser livre. Ser livre para você poder sonhar e realizar os seus sonhos. Ser livre para você ser quem você deseja ser e ser, não só ficar no pensamento aquele que você deseja ser. Agir. Sim, ser livre para poder caminhar de acordo com aquilo que você pensa, que você gosta. E também ser livre para poder ter boas comunicações. Fale as pessoas que não conseguem falar não. Olha a ação interna dos pensamentos, o quanto isso mexe internamente e a dificuldade... Isso. De ter uma ação que leva, né, a se prejudicar e a ficar engolindo tantos sapos. É muito legal esse tema de hoje, para você refletir. Eu vou te dar uma dica, né, um exercício para você fazer. A gente falou tanto aqui, né, de intenção positiva, qual a intenção positiva, e a gente usa a palavra, é similar, tá? A motivação. O que te motiva para agir? As pessoas falam assim, estou tão desanimado, estou totalmente sem motivação. Porque motivação nada mais é do que um motivo para a ação. Sim. E essa é a sua intenção.
Os sabotadores, o nosso medo, a nossa insegurança nos afastam dessa real intenção, né? Desse motivo real. Então, se eu não tenho um motivo verdadeiro para escrever um livro, se eu não acredito, né? Se eu não tenho algo que me motive para que seja real, que não é o meu caso, porque eu tenho esse motivo e sei qual é a minha intenção, não adianta eu querer ficar buscando na minha mãe, no meu tio, no meu avô, no papagaio, no periquito ou na equipe de menção, porque nós não vamos conseguir te dar isso. A gente pode até aumentar o seu entusiasmo, nós podemos acreditar em você, porque nós, dentro de cada treinamento, cada treinando que entra, nós temos a certeza de que todas as pessoas ali são pessoas excepcionais, que são capazes de alcançar e conquistar aquilo que desejarem, independente do que seja, independente da situação. A gente tem essa certeza, e é tão enraizada essa certeza que nós damos o nosso máximo. Talvez essa seja a nossa motivação maior, né? A gente dá o nosso máximo para que vocês que participam com a gente entendam isso e comecem a acreditar em vocês tanto quanto a gente acredita. Então a gente tem um motivo, uma ação para fazer aquilo. A gente pode até buscar levar esse caminho para você, mas jamais nós vamos ser aquilo que realmente vai te dar a chama. A chama, a vontade, o motivo tem que vir de dentro. Vem de quem você é, vem daquilo que você é essência. Sabe que você perguntou agora o que motiva? Se for analisar, deixa eu fazer uma reflexão aqui com você. Isso eu já tenho, mas é para poder explicar, inclusive, a você que está assistindo. Não tenta olhar assim, já mudei um pouco de assunto, mas faz parte da ação. Não estou só olhando. Faz parte, pelo menos da minha ação. Uma das coisas que me motiva, motivação, motivo mais ação, é o reconhecimento. Eu fui buscar isso lá atrás. Ter a consciência de fazer, porque eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de fazer isso pelo bem, porque eu gosto de ver as pessoas felizes. E tudo, até que um dia lá atrás, estou falando de mais de quase 30 anos atrás, eu reconheci, tem pessoas que ajudaram, é óbvio, mas eu reconheci a minha intenção e a minha necessidade de um reconhecimento. Legal. Hoje, claro que esse reconhecimento, eu já tenho meu auto-reconhecimento, então não preciso mais de palmas. Virou o contrário, virou desafios. Então, cada vez que entra uma pessoa a qual nós conseguimos fazer a diferença nessa pessoa, com os nossos conhecimentos, as nossas ações, as nossas atitudes, isso gera um desafio, superar obstáculos. E cada vez parece que a vida propõe mais desafios, porque as pessoas acabam vindo para os treinamentos como uma emergência, e não para um treinamento de desenvolvimento pessoal, e sim como uma corda de salvação. E é um desafio superar isso e ver ao final do treinamento a pessoa sair de lá, ela brilhando. Então, assim, esse reconhecimento talvez seja muito maior de superar os obstáculos. Olha a minha ação lá atrás, e hoje, aonde pelo menos eu, Carlos, cheguei. Então, hoje o que me motiva é exatamente o meu reconhecimento de superar desafios em cima de comportamentos de outras pessoas, ou de vida de outras pessoas, que a minha atitude possa fazer uma diferença. E isso, para mim, não tem preço. Então, quando eu entro num salão, eu entro olhando, eu não sei a vida das pessoas que estão lá. Algumas a gente até sabe, dentro do limite da honra chega, mas quando a gente acha que sabe, de repente entra numa dinâmica que, é uma panela de pressão que estoura, fala, quanto lixo tem aí, vamos tirar esse lixo. E a pessoa sai de lá mais leve, mais limpa, mais tranquila, mais em paz, mais humana. E eu, ao final do treinamento, mesmo cansado, eu olho e falo, nossa, valeu a pena cada segundo, cada instante. Isso não tem preço, né? Isso que a gente fala de ação. Ação é vida. É o que nós vivemos hoje, né? Eu não sei se eu mudei completamente de assunto que você estava falando, mas desviei um pouco da rota. Eu acho até que talvez até caiba aqui eu contar um pouco da minha história. Ué? Né? A rádio é livre, é ao vivo. Não, o cara está falando disso, né? Como é que a gente vem parar nisso? Como é que a gente veio parar nessa história, né? Como é que a gente veio parar na história que a gente tem hoje? E esse motivo. Talvez fique bem clara essa questão dos nossos sabotadores, das inseguranças da ação. Quando eu era pequena, eu queria dizer que eu queria ser
Primeiro eu queria ser qualquer coisa, que a gente até falou na rádio, né? Eu queria ser aquilo que eu quero no momento. Desde bailarina, caixa de mercado, enfim, etc. Mas quando eu comecei a pensar um pouquinho, eu sempre gostei muito de brincar de escolinha, sempre gostei muito de falar, de contar as coisas para as pessoas, sempre gostei muito de dar aula. E aí eu disse um dia, caí na besteira, dizer que eu queria ser professora. Tal pai, tal filha. Meu Deus do céu! Nossa, mas a professora não ganha dinheiro, você vai morrer de fome, blá, 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 blá. E aí eu gostava, tinha muitos amigos e gostava muito de ouvir as pessoas, né, e de perceber. Eu muitas vezes me pegava, e ainda me pego hoje, é muito legal isso, hoje com uma nova percepção e até com uma conexão maior, dentro de um ônibus ou dentro de um mercado, eu olhava para determinadas pessoas e falava assim, o que será que aquela pessoa está pensando? Qual será que é a história de vida dela? O que será? Onde será que ela mora? Quem são as pessoas que ela convive? E isso era muito forte para mim. Aí um dia eu disse que queria ser psicóloga. Ah, não, psicóloga é coisa de gente, quem é louco, só louco que faz terapia, bom, enfim. Aí no fim das contas, preconceitos, né? no fim das contas, tinha uma tia minha, dentista, a única doutora da família, era mais bem sucedida financeiramente. Fabiana vai ser o quê? Vou ser dentista. E fui ser dentista. Não que eu não gostei da faculdade, não que eu não gostasse de fazer aquilo. Eu gostava e o tempo que eu atuei na minha área, nessa área, eu fui extremamente competente, tenho certeza disso. Até que um dia eu descobri que eu passava mais tempo ouvindo o que os pacientes tinham para falar do que tratando os seus dentes. Até porque eu fui em busca de ferramentas para ajudar os pacientes que tinham medo. Eu queria que eles superassem o medo de estar sentado no dentista, porque medo de dentista é uma coisa muito comum. Hoje, com os mais jovens, nem tanto, mas antigamente, que o tratamento era muito mais doloroso, muito mais invasivo, era muito mais comum. Quem tem medo de dentista aí, principalmente no Face Livre, dá aquela risadinha, sabe? Pode dar e depois eu tenho a técnica. Não, clica aí, em vez do joinha, aquela risadinha, carinha de risada. E aí o que aconteceu? Eu descobri que eu passava mais tempo conversando com eles, conhecendo a vida deles, ajudando eles em outros aspectos do que cuidando do dente. E aí eu descobri que, na verdade, eu precisava investir o meu tempo, a minha energia e o meu... Aí você me conheceu? Dinheiro para estar. E assim, quando a gente tem um caminho a seguir, por mais que você fuja dele, a vida te coloca de volta. Ela te traz as oportunidades. Ela te mostra o caminho. E aí cabe a você ter a ação de decidir, não é esse mesmo, não é mais esse caminho que eu quero seguir, eu quero entrar nessa bifurcação, eu quero arriscar essa ladeira, eu quero virar nessa curva sem mesmo saber o que tem atrás, né, de quando terminar a curva, mas eu preciso, porque tem um motivo interno, tem uma intenção de vida que faz com que eu tenha esse caminho. Sim. E se não der certo, comece de novo, faça de novo. Ah, ela falando assim parece tão simples, foi super fácil fazer isso. Não foi simples, não foi fácil e não foi nem simples nem fácil. Não digo isso, não pelos outros não, por mim. Porque para mim entender que eu tinha feito a escolha errada, compreender o motivo pelo qual eu tinha escolhido essa profissão, conversar com a minha criança que queria ser professora, que agora, né, poderia fazer diferente, enfim. Foi um caminho. Eu participei. Né? Foi um caminho de autoconhecimento, de encontro, para chegar e poder fazer aquilo que eu faço hoje, que me deixa extremamente satisfeita e feliz. Uma coisa que você falou dessas vozes internas que nos protegem e nos sabotam, é necessário você entender quais são reais e quais não são. Não é que a voz interna não é real, não. Quais as defesas hoje são reais ou não? Válidas, né? Válidas, é. Quais que cabem no contexto atual e quais não servem mais. Por isso, o importante não é não ter essas vozes internas. O importante é compreender a sua história de vida, remontar a sua história de vida, refazer a sua história de vida para que exatamente essas defesas, aquelas que não servem mais, simplesmente, fiquem em paz. E aquelas que servem... Compreendam isso, claro, né? E compreendem. Porque Ecologicamente, a pessoa precisa estar bem. se você simplesmente
não vou ouvir, vou sair fazendo. Pior. Pode ser pior, mas é que não é o resultado, né? Não é o que você vai conseguir ter uma paz para decidir. Não, porque quando você cala uma voz, ela grita mais alto. Ou ela grita por outro lado, né? Aí ela dói a cabeça. Aí tem. Dá um jeito. Não sei por que eu tenho uma dor de cabeça, eu fui tudo quanto é lugar, não descubro. Aí vai descobrir que é por causa daquele comportamento interno que estava te incomodando e que aí quando você resolve, você fala, puxa, a dor de cabeça saiu com a mão, né? É muito, muito doido isso. A vida, o ser humano ele é muito, muito maravilhoso, é muito complexo, é uma mistura, nós somos animais e nós pensamos, então tem o instinto dos animais muitas vezes já esquecido por nós, seres humanos, e estarmos pensando e não sabemos por que pensamos, como pensamos, por qual motivo pensamos determinados pensamentos, né? Isso complica. Por isso é necessário você que quer ter uma qualidade melhor da sua vida, que ainda acredita que é válido sonhar, que quer conquistar objetivos, que tem sede, tem fome de viver, vá em busca do seu autoconhecimento. Nós, Dimensão, oferecemos uma gama de treinamentos e estamos cada vez mais entrando não só as rádios, nós agora estamos com vídeos, nós estamos com uma série de palestras, não sei se mensal ou bimestral, mas que começaremos a fazer essa programação para agora e para o ano que vem. Então, assim, várias formas de passar conteúdos riquíssimos para que você busque aquilo que possa te fazer, pelo menos, um caminho mais adequado, mais feliz, mais interessante. É claro que na rádio e nos vídeos, alguns vídeos a gente não consegue fazer com que você coloque isso em prática. E é por isso que é muito, muito legal quando você se empenha, né, e tem a ação de decidir estar dentro de um dos nossos treinamentos ou participar de uma palestra ou de algo que você possa, além de ter esse conteúdo que é extremamente rico, exclusivo, importante para a sua história, conhecer o seu conteúdo e colocar este conteúdo em prática. Certo? Porque dentro dos treinamentos você vai colocar o que você aprende em prática. E colocar em prática lá é trazer para o seu dia a dia e fazer com que no seu dia a dia esses novos conteúdos, essa nova maneira de olhar para a vida, de agir, de se reconhecer, de estar consigo, se torne um hábito saudável. A gente carrega tantos hábitos aí que não são saudáveis. Lá você busca, dentro dos treinamentos, você busca criar hábitos pessoais que são adequados para você e que são saudáveis, para que você tenha uma vida mais plena. A gente fala muito de sucesso, mas eu sou uma pessoa que questiona muito o sucesso. O que é sucesso para você? Sucesso é algo muito ligado, né, ao material, mas sucesso é você realizar aquilo que você deseja. Nem que seja você levantar da cama de manhã num dia difícil, num dia que você sabe que está passando por um desafio. É um dia de sucesso você conseguir ter essa ação. Então a gente fala muito que ter sucesso é buscar qualidade de vida. Ter qualidade de vida é estar de bem consigo e com as pessoas à sua volta. Pode ser material ou não, ou espiritual. Sim, em todas as áreas da sua vida. Vamos encerrar? Bom, tá acabando, que pena, hoje passou tão rápido. Os dias passam rápido. Hoje passou tão rápido. Muito bom estar com vocês. Tá com dúvida, não tá conseguindo agir, se quiser, manda comentário aqui no vídeo. A gente tá colocando também os nossos vídeos da rádio no canal do YouTube, para você que não conseguiu assistir inteiro, para você que travou, que pegou pela metade, você que ficou com uma dúvida, que quer relembrar daquela frase que o Carlos e a Fabiana disseram, reassiste, porque, assim, filme bom a gente assiste mais de uma vez, né? Porque cada vez que a gente assiste, a gente aprende alguma coisa nova. Eu tenho certeza que se você ouvir mais de uma vez, vai ser bom, você vai aprender alguma coisa nova. E deixe seus comentários, tanto aqui como lá no YouTube. Inscreva-se no nosso canal para que a gente possa estar sempre próximo de você. Que isso nos movimenta, isso nos motiva, isso faz com que a câmera seja ligada no play e a gente tenha a nossa ação.
Um beijo enorme e a gente se vê semana que vem. Vamos lá. Tem um link na própria fanpage que leva você ao canal do YouTube. Muito obrigado. Luz, câmera e tenha ação na sua vida. Um grande abraço e vamos só agora sincronizar aqui o que é você da rádio, você do Face Rive. Muito obrigado por estar com a gente. Até quarta-feira que vem, como todas as quartas, às 15 horas, Web Rádio Dimensão, pela Web Rádio, pelo Face Rive com você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Aqui na rádio dá ok. E aqui, claro que nós temos que simplesmente fazer assim, ó. Fecha aqui e tchau.